Bom, pessoal, então prosseguindo, questão número 15. No estudo da hermenêutica constitucional, se destaca a importância do constitucionalismo contemporâneo e de uma Constituição concreta. Aqui já é importante, já merece um destaque. E historicamente situada. Com a função de conjunto de valores fundamentais da sociedade e fronteira entre antagonismos jurídicos e políticos. A Constituição não está desvinculada da realidade histórica concreta de seu tempo. Então, ela não está desvinculada da realidade histórica e concreta de seu tempo. Agora, a parte muito importante do enunciado. Todavia, ela não está condicionada simplesmente por essa realidade. Então, ela não está condicionada simplesmente por essa realidade. O que se está a dizer aqui é que a Constituição ela não é apenas conformada pela realidade, mas ela também conforma a realidade. Logo, a Constituição não é o elo mais fraco, necessariamente, dessa relação. Então, seguindo. Portanto, em caso de eventual conflito entre essa realidade histórica, concreta e a Constituição, a mesma não deve ser considerada necessariamente como a parte mais fraca. E por que não? Porque a Constituição ela também tem essa função de condicionar, de limitar o poder político, as forças sociais que operam em determinada sociedade. A Constituição é voltada, portanto, a regular a realidade daquela respectiva sociedade, como dito. Logo, a Constituição não é esse elo mais fraco. Se a Constituição fosse o elo mais fraco, a realidade, portanto, ia sempre se sobrepor à Constituição. As forças políticas, os fatores reais de poder iam se sobrepor à Constituição. A Constituição não teria qualquer efetividade. Então, a Constituição ela não pode ser tida como esse elo mais fraco dessa relação. A Constituição é dotada de força normativa. Olha aí a resposta da questão. A questão é dotada de força normativa, de normatividade. Significa que ela condiciona a realidade subjacente. Ela condiciona os poderes políticos, as forças sociais que operam em determinada sociedade, em determinados momentos históricos. Essa ideia de força normativa, ela se deve a Conrad Hess. Tem um livrinho pequenininho, muito interessante, A Força Normativa da Constituição. E esse livro surge em um momento muito importante. Surge no pós-Segunda Guerra Mundial. Surge essa ideia, né, como dito, no pós-Segunda Guerra Mundial, para demonstrar a necessidade de se entender a Constituição não apenas como condicionada pela realidade, mas também como condicionante da realidade. Existe, portanto, um condicionamento recíproco entre realidade e Constituição, Constituição e realidade. Como dito, reforçando, a Constituição não é tida como o elo mais fraco. Se ela fosse tida como o elo mais fraco, ela não teria essa força transformadora, por exemplo, de estados ditatoriais para estados democráticos, como ocorreu, por exemplo, na Alemanha. Então é muito importante que se entenda a Constituição também como transformadora, como condicionante da realidade política e social subjacente, e não apenas condicionada por essa mesma realidade. Existe um condicionamento recíproco. Portanto, gabarito correto. Letra B, força normativa da Constituição de Conrad Hess. Questão 16. O decreto 678 de 92, decreto presidencial, que é o ato que incorpora formalmente um tratado ao sistema jurídico brasileiro, promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Veja lá, promulgou indica, incorporou formalmente esse tratado ao sistema jurídico brasileiro. Por isso é que se fala em decreto promulgador. Esse decreto promulgador, como dito, é editado pelo Poder Executivo. Não confundir com o decreto legislativo, editado pelo Poder Legislativo ao referendar tratado. Tá?
O tratado é incorporado ao nosso sistema por decreto editado pelo presidente da República, chamado de decreto promulgador. O Poder Legislativo, ele referenda tratado, aprova tratado por decreto legislativo. Mas a edição do decreto legislativo não encerra o procedimento de incorporação dos tratados no sistema jurídico brasileiro. Então, uma vez editado o decreto legislativo pelo Poder Legislativo, remete-se ao presidente da República, cabendo ao presidente adotar duas medidas distintas. O decreto, chamado decreto promulgador, que é o ato que incorpora formalmente o tratado ao nosso sistema jurídico, e aqui temos um exemplo. Você não procura na sua legislação o decreto legislativo, você procura o decreto presidencial. Então, o decreto presidencial, editado pelo presidente, é o ato que incorpora formalmente o tratado ao nosso sistema jurídico. Já no plano internacional, cabe ao presidente da República ratificar o tratado. Ratificação que se dá através da troca ou depósito. Troca, tratados bilaterais; depósito, tratados multilaterais. Mas prosseguindo na questão. O decreto número 678 de 92 promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecido Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, sendo certo que, segundo o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, a norma ingressou no sistema jurídico pátrio no status de, ou com status de. Já merece, desde logo, colocar para vocês a posição atual do STF quanto aos tratados internacionais de direitos humanos. É o que a gente faz agora. Para o STF, nós temos duas situações. Tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo procedimento ordinário, significa procedimento comum de apreciação. Um turno em cada casa, um turno na Câmara, um turno no Senado. Câmara funcionando como casa iniciadora. Código de aprovação de maioria simples. Congresso aprova, edita um decreto legislativo e remete ao presidente da República, a quem cabe ratificar o tratado e editar o decreto promulgador. Já o procedimento especial, ele vem previsto no parágrafo 3º do artigo 5º. É um procedimento de incorporação dos tratados mais trabalhoso. 2 turnos em cada casa, 2 na Câmara e 2 no Senado, Câmara, casa iniciadora, e quórum de aprovação de 3/5. Adotado o procedimento especial, caso o tratado seja aprovado ou referendado pelo Legislativo, o legislador edita o mesmo ato, ou seja, decreto legislativo. O tratado aprovado pelo procedimento ordinário ou pelo procedimento especial, pelo Congresso Nacional, se dá através de edição de decreto legislativo. Editado o decreto legislativo, seja aprovação pelo procedimento especial ou pelo procedimento comum ou ordinário, remete-se ao presidente, a quem cabe ratificar e editar o decreto promulgador. Professor, mas então qual é a diferença em se adotar um procedimento simplificado de incorporação dos tratados e um procedimento mais dificultoso? A diferença é você dar a esse tratado status constitucional. Logo, o procedimento mais trabalhoso, mais severo, mais exigente, ele tem por objetivo, por finalidade, conferir a esses tratados de direitos humanos, submetidos a esse procedimento especial, status constitucional, equiparar esses tratados às emendas constitucionais. Veja o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Diz lá: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, procedimento especial, serão equivalentes às emendas constitucionais. A contrário senso, conforme leitura feita pelo Supremo Tribunal Federal, se não aprovado por esse procedimento especial, ele não tem status constitucional. Professor, mas se ele não for aprovado pelo procedimento especial, que expressamente diz que ele terá status constitucional, qual será o status desse tratado? Nós vamos chegar agora na posição do STF, que define esses tratados de direitos humanos incorporados ao sistema jurídico pelo procedimento comum ou ordinário como normas supralegais. Eles ficam, esses tratados, abaixo da Constituição
porém acima das leis. Abaixo da Constituição, pois nós adotamos um sistema de Constituição rígida, cujo procedimento é fundamental para dar status constitucional à norma. Logo, um tratado aprovado pelo procedimento comum, ordinário, não poderia ter status constitucional. Se tivesse, nossa Constituição não seria rígida. Nossa Constituição seria, no mínimo, semi-rígida ou semi-flexível. Pois você incorporaria um tratado no nosso sistema, aprovado pelo procedimento simplificado, um turno em cada casa e quórum de aprovação de maioria simples, e ele teria status constitucional. Então, você aprovando esse tratado, você alteraria a Constituição, porque você estaria incorporando ao sistema um ato com status constitucional aprovado por um procedimento ou por um processo legislativo simplificado. Não foi essa a resposta do STF. Então, o procedimento ordinário ou comum, ele empurra o tratado para baixo, ele fica abaixo da Constituição. Já a matéria regulada, direitos humanos, é matéria de natureza constitucional. Direitos fundamentais, direitos humanos, tem status constitucional, tem natureza, natureza constitucional. Então são normas materialmente constitucionais, tem natureza constitucional. Então a matéria empurra para cima. O procedimento empurra para baixo, a matéria empurra para cima. Então o procedimento diz que não há aqui status constitucional e a matéria empurra para cima e diz que não há o status legal. Logo, esses tratados ocupam uma posição intermediária, abaixo da Constituição e acima das leis. Tem, portanto, status supralegal. Tendo status supralegal, não integram o bloco de constitucionalidade para efeito de controle de constitucionalidade. Tendo status supralegal, esses tratados dão margem ao controle de convencionalidade. Já os tratados que têm status constitucional, esses integram o bloco de constitucionalidade. Servem, portanto, como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Anote ADI 2030 Santa Catarina, em que o STF determina que os tratados internacionais que não têm status constitucional não integram o bloco de constitucionalidade para efeito de controle de constitucionalidade. Mas, como dito, dão margem ao controle de convencionalidade. Agora vamos às opções. Letra A. Norma constitucional originária com fundamento no parágrafo 3º da Constituição Federal. Não tem status de norma constitucional originária. Tem status de emenda à Constituição? Não, veja, ele é anterior à emenda 45. Não havia sequer o procedimento especial de incorporação. Ele está nessa situação. Foi incorporado pelo procedimento comum ordinário. Não havia sequer o procedimento especial à época. Então, letra A, errado. Não tem status de norma constitucional originária. Mesmo porque o parágrafo 3º confere status de emenda e não de norma constitucional originária. Também não tem status de emenda, pois foi incorporado ao nosso sistema pelo procedimento comum. Não tem status de lei ordinária, em razão da matéria tratada, ele fica acima das leis. Óbvio, também não tem status de lei complementar. Correto, conforme posição do STF. Tem status supralegal. Questão 17. No que se refere à teoria das normas constitucionais inconstitucionais, então, teoria das normas constitucionais inconstitucionais. Essa teoria ela foi criada por Otto Bachoff. Otto Bachoff ele defendia a possibilidade de normas constitucionais inconstitucionais. E ele fez um estudo trazendo diversas hipóteses. Ele falava em normas constitucionais originárias inconstitucionais. Por exemplo, por violar direito suprapositivo, por violar o direito natural. Falava também em normas constitucionais derivadas inconstitucionais. Essas, óbvio, mas aceitas. Essas são passíveis, sim, de controle de constitucionalidade, as normas derivadas, tanto sob o aspecto formal como sob o aspecto material. Então nós temos que ter uma atenção aqui se a questão faz referência a uma norma originária ou a uma norma constitucional derivada. Uma norma constitucional originária não é passível de controle de constitucionalidade.
Então não foi aceito, não foi admitido no Brasil a chamada norma constitucional originária inconstitucional. Já em relação às normas derivadas, são passíveis de controle de constitucionalidade, tanto sob o aspecto formal, como sob o aspecto material. Então nós podemos falar sim em normas constitucionais e inconstitucionais, desde que se trate de normas derivadas, não de normas originárias. Feitas essas observações iniciais, vamos agora à questão. Letra A. Então, voltando lá no enunciado, no que se refere à teoria das normas constitucionais e inconstitucionais, é correto afirmar, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, então, novamente, aqui não tem essa separação não, tá? Digitação. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, então, que é a posição do STF. Letra A. A tese de que a hierarquia entre normas constitucionais originárias, dando aso à declaração de inconstitucionalidade de umas em face das outras, é compatível com o sistema de Constituição rígida. Não, não se admite inconstitucionalidade de normas originárias. Se admite, letra B, se admite apenas no controle concentrado a verificação de constitucionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte originário. Aqui já está errado. Não se admite esse controle. E aí vem, sob o fundamento da sociedade aberta, dos intérpretes da Constituição, última palavra pelo Tribunal Constitucional. Não, veja só. O Tribunal Constitucional, ele encontra seu fundamento de validade na Constituição. Na Constituição criada pelo poder constituinte originário. Então você imagina o Tribunal Constitucional declarando inconstitucional uma norma originária. Ou seja, a criatura declarando inconstitucional o criador. Não pode. Então não há que se falar em controle de constitucionalidade de normas originárias. Não pode um tribunal que é criado pelo poder constituinte originário controlar as normas editadas pelo próprio poder constituinte originário. Seria inverter a ordem das coisas. Letra C, vamos pular. Letra D. É possível a verificação de norma constitucional inconstitucional sob o fundamento de que em todo e qualquer documento constitucional, como em toda e qualquer lei, podem distinguir-se preceitos fundamentais e preceitos menos importantes. Aqui se indica uma possível hierarquia entre normas constitucionais. Essa ideia de hierarquia entre normas constitucionais ela é incompatível com o sistema de Constituição formal e de Constituição rígida. Todas as normas que constam da Constituição são normas constitucionais. Não há que se falar em hierarquia jurídica entre normas constitucionais. Nós até falamos, atualmente, em uma certa hierarquia axiológica, valorativa, princípios preponderantes no sistema constitucional, mas não em uma hierarquia jurídica. Então não é possível falarmos que uma norma constitucional originária encontre fundamento de validade em outra norma constitucional originária. Ou que uma norma constitucional originária seja hierarquicamente inferior a outra norma constitucional originária. Pois as normas originárias têm o mesmo fundamento de validade, que é a manifestação do poder constituinte originário. Elas não se encontram, portanto, em uma relação hierarquizada, mas no mesmo plano hierárquico. São ambas normas constitucionais originárias. Então, letra D também errado. Letra E. Deixa eu sair aqui para vocês lerem a questão toda. Há hierarquia e contradição entre normas constitucionais advindas do poder constituinte originário, que legitima o controle de constitucionalidade de normas constitucionais, produto do trabalho do poder constituinte originário. Veja só, eventuais contradições são solucionadas através de processo hermenêutico interpretativo. Eventuais contradições, como dito, são solucionadas por critérios hermenêuticos.
Princípio da unidade da Constituição, princípio da justeza, conformidade funcional, princípio do efeito integrador, enfim, os princípios de interpretação constitucional, levando em conta a própria ideia de Constituição formal, escrita, documental e orgânica. Uma Constituição estruturada em um único texto, em um único documento. Logo, o que se tem é uma unidade normativa. Correto? Letra C. Não há hierarquia entre normas constitucionais do poder constituinte originário, tendo em vista o princípio da unidade hierárquico-normativa e o caráter rígido da Constituição. Então, correto, opção C.